Graça e paz, bem-vindos ao canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo. O objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Que bom que você está aqui conosco. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado a você que já faz parte da nossa comunidade. Para você que toda quarta-feira está aqui no nosso canal assistindo um vídeo novo. Para você que está chegando agora, toda quarta-feira nós postamos um vídeo novo tratando da nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Neste trimestre nós estamos trabalhando o tema Dons Espirituais e Ministeriais. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato e nós, com muita tranquilidade, com muita humildade, estamos aqui para comentar mais uma lição da classe adulto. Então, fique conosco e que este vídeo seja uma bênção para você, que este vídeo seja um elevo espiritual para você, que este vídeo edifique a sua vida. Vamos então à nossa lição? Vamos lá, Ensino e Palestra com você. A nossa primeira lição foi sobre os dons, sobre o conceito dos dons. Ela está lá na nossa playlist. Você está convidado a ir lá na playlist Dons Espirituais e Ministeriais. Você vai encontrar a primeira, a segunda e a terceira lição. E nós estamos hoje gravando a quarta lição, estamos postando hoje a quarta lição, que também fará parte desta playlist. Então, gostaríamos de convidar você para ir lá e assistir a nossa playlist. Também temos a playlist do trimestre passado, que fala sobre o verdadeiro pentecostalismo. Enfim, faça uma maratona no nosso canal, assista os vídeos. Tenho certeza que você vai gostar e espero que você realmente aprecie o nosso trabalho. É feito com muito carinho, é feito com muita dedicação para que você possa ter o melhor conteúdo. Vamos então à nossa lição de hoje, lição número 4, Dons de Poder. Você que está com a nossa revista Lições Bíblicas vai ver que nós temos o nosso texto áureo, a nossa verdade prática, a nossa leitura diária, nós temos também a nossa leitura bíblica em classe e sempre nós fizemos uma ênfase à leitura bíblica em classe, que nesta semana está lá em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 4. Depois, nesta mesma carta, neste mesmo capítulo, nos versículos 9 a 11, convidamos você para fazer a leitura desses textos, porque eles vão abalizar o trabalho, eles vão nortear todo o vídeo que nós estamos postando agora, todo o trabalho, todo o comentário é sobre esse tema, é sobre esses versículos. Então, é muito interessante, é muito importante que você leia eles. Dons de poder. Nós estamos, desde a semana passada, trabalhando na lista clássica dos dons de 1 Coríntios capítulo 12. Nós temos várias listas de dons, nós passamos aqui para você essas listas lá na primeira lição. Se você quiser ir lá no nosso canal, na playlist Dons Espirituais e Ministeriais, você vai encontrar essa lição e também fique à vontade para maratonar o nosso canal. E nós estamos desde a semana passada, então, trabalhando a lista clássica dos dons espirituais. Nós trabalhamos na semana passada com os dons de revelação e nesta semana nós trazemos para você os dons de poder. São os dons que manifestam o poder de Deus. O pastor Gesiel Gomes, em seu livro, na sua obra Dicionário do Espírito Santo, pontuou assim os dons de poder. Consistem no poder sobrenatural do Espírito Santo, que capacita o cristão a fazer aquilo que não está ao alcance dos recursos humanos. Esta lista que nós estamos trabalhando, ela é dividida em 3 categorias, conforme eu já pontuei para você. Primeira categoria, nós já vimos semana passada, dons de revelação. Agora nós temos a segunda categoria, dons de poder, e vamos, na semana que vem, trabalhar sobre os dons de elocução, que é a terceira categoria. Em cada categoria nós temos 3 dons abarcados. Aqui nos dons de poder nós temos fé, cura e operação de maravilhas. Os dons de poder revelam alguns atributos de Deus: soberania, autoridade e onipotência. Aliás, onipotência significa todo o poder.
só Pai, Filho e Espírito Santo. Somente a Trindade tem todo o poder. O nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, não tem todo o poder, não tem toda a autoridade. A autoridade dele é limitada. Ele, Satanás, segundo escreveu Lutero, e Lutero fez uma figura de linguagem muito interessante, fez uma analogia muito interessante, que é como alguém ter um cachorro preso a uma corrente. Deus está prendendo o inimigo nessa corrente. E somente Ele, Deus, permite o espectro de ação do inimigo. Então, somente Deus tem todo o poder. Essa história de que o bem e o mal estão em equivalência é uma observação errada. Não é verdade. Se Deus fosse lutar com o inimigo, se Deus fosse lutar com Satanás, não haveria luta. Simplesmente não haveria luta. Porque Deus é infinitamente mais poderoso. Só Ele, de novo, tem todo o poder. Nosso primeiro tópico, o dom da fé. Nós temos aqui 3 subtópicos a serem analisados. O que significa fé? A fé como dom. Exemplo bíblico de dom da fé. Nós temos que definir a fé. E a melhor definição está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Escreveu o autor da carta aos Hebreus: Ora, a fé é o firme fundamento de coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É a definição mais soberana do termo fé. O dicionário Vini, ele coloca fé como persuasão, convicção, fundamento ao ouvir, cognato de persuadir. É usada como referência e confiança. Nós temos que distinguir a fé como dom, da própria fé e também da fé natural. A fé em si, a fé como dom e a fé natural. Nós vamos fazer isso no vídeo de hoje. A fé natural, ela também é conhecida como fé, esperança, a fé intelectual, a fé que espera. Ela nasce com o ser humano. É a parte integrante da natureza humana. É baseada na habilidade humana e no raciocínio humano. Todo ser humano necessita de fé para a sua vivência diária. A fé natural dá ao ser humano motivação. É através da fé natural que nós encontramos motivação para lutar, para continuar, para seguir em frente, para persistir, para buscar. Um exemplo bem prático. Quando você sobe em um coletivo, por exemplo, em um ônibus, você tem fé que o condutor daquele transporte coletivo está habilitado para dirigir, está habilitado para transportar os passageiros, conhece as normas de trânsito, conhece o veículo que ele está administrando, conhece o caminho que ele está percorrendo, sabe onde fica o destino, onde ele tem que deixar seus passageiros. Isso é fé natural. Nós não perguntamos, por exemplo, para um motorista de aplicativo: vem cá, tu tem carteira de motorista? Tu sabe dirigir? Tu conhece o destino? Tu conhece bem este carro? Não, nós temos fé, nós temos confiança que ele passou por alguns processos e esses processos o habilitaram para estar desenvolvendo aquela profissão. Essa é a fé natural. A pessoa que é cética, e cética é aquela pessoa que não acredita, a pessoa que é cética e aquela que não acredita em absolutamente nada, não acredita em nada, não acredita em ninguém, essa pessoa,
tem uma dificuldade muito grande em lidar até mesmo com situações consideradas corriqueiras, com situações banais. Sua desconfiança exagerada coloca em xeque todos aqueles que estão à sua volta. Uma pessoa assim tende a desenvolver sérios problemas de ordem emocional e psíquica. O ser humano precisa acreditar. Claro que não deve ser uma crença cega, não deve ser uma crença irracional. Tem que haver uma confiança, mas tem que haver confiança em algo que seja sustentável. Tem que haver confiança em algo que solidifique. Nós podemos nos desapontar, sim, podemos. Podemos nos apontar com alguém, com uma pessoa, com uma situação, mas não podemos perder jamais a confiança que o amanhã será melhor que hoje. Somente assim valerá a pena lutar, valerá a pena o esforço. Mas alguém pode invocar aquela afirmação: maldito o homem que confia no homem. E esse texto tem causado algumas dúvidas, algumas discussões. Esse texto, maldito o homem que confia no homem, essa expressão bíblica, não nos convoca para o ceticismo, para a desconfiança geral, para a desconfiança irrestrita. Não podemos dizer que ninguém é digno de confiança, que nenhuma pessoa é digna de confiança. Esse texto nos remete à afirmação de que não podemos, e olha só a diferença, não podemos depositar toda a confiança em um ser humano. Não podemos confiar cegamente. Não podemos idolatrar pessoas. Não podemos semi-endeusar pessoas. Somos humanos. Logo, somos falhos. Logo, somos frágeis. Assim, muitas pessoas acabam descumprindo pactos, descumprindo tratos, descumprindo decisões, muitas vezes por simplesmente não conseguir honrar, talvez devido a situações adversas e inesperadas. Devemos confiar irrestritamente e sem qualquer medo em Deus, mas devemos também dar o voto de confiança em nossos irmãos, em nossos amigos, desde que eles se mostrem leais e sinceros em suas atitudes. Tratamos da fé natural. Agora a fé salvadora ou a fé salvífica. Essa é a crença que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Essa fé não nasce com o ser humano. Ela é um dom de Deus. Ainda não é o dom da fé propriamente dito. Ainda não é o dom da fé que nós vamos tratar daqui a pouquinho. Essa fé é a fé salvífica. Eu tenho que ter fé em Jesus Cristo. Acreditar que Jesus Cristo é meu único e suficiente Salvador. Ou seja, eu não preciso de mais nada para ser salvo. Confiar em Jesus Cristo. E confiar em Jesus Cristo denota acreditar na pessoa de Jesus, entregar a sua vida à pessoa de Jesus, estudar a palavra de Deus, viver segundo os preceitos do Espírito Santo. Tudo isso faz parte dessa confiança, dessa fé. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, nós lemos assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto é, não vem de vós, é dom de Deus. Através da palavra de Deus, o Espírito Santo convence o homem da morte, do pecado e do juízo. Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A fé não vem pelo pedir, pelo clamar. Ela vem pelo ouvir, ou seja, pela atenção à palavra de Deus, pela devoção à palavra de Deus. E também pela sua obediência. Sim, obedecer à palavra de Deus. A pessoa não deve pedir fé, mas deve orar pelo crescimento da sua fé, pelo aumento
de sua confiança. Lá em João capítulo 16, versículo 8, nós lemos: "E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo." Ainda nós temos a fé ativa. É a confiança convicta em alguma pessoa ou em alguma coisa. É a fé que acompanha o cristão depois que ele teve um genuíno encontro com Cristo. É a confiança em Deus. Eu tenho uma fé ativa em Deus. O crédito à palavra de Deus. Essa fé constitui-se no elemento primordial para transpormos todo e qualquer obstáculo e passar a enxergar pelo prisma espiritual. Todos os genuinamente salvos em Cristo possuem a fé salvadora ou salvífica e também a fé ativa. Eu gosto muito do conceito da fé no âmbito judaico. Como o hebreu, como o povo hebreu entende a fé. Segundo o pastor, professor e arqueólogo Rodrigo Silva, os antigos hebreus não tinham em seu idioma a ideia de abstrato. Tudo para eles tinha um sentido físico, concreto, tátil. Até a descrição que faziam do mundo espiritual era concreta. Por exemplo, para falar da relação de Enoque com Deus, eles diziam: Enoque andou com Deus. Para falar dos sentimentos impenitentes de Faraó, diziam: endureceu-se o coração de Faraó, ou seja, tornou-se uma pedra. A fé, para o povo judeu, era algo concreto. E sobre a definição de fé, no hebraico emuná, pastor Rodrigo Silva continua: emuná seria o seguinte, e o pastor Rodrigo Silva coloca esse exemplo. Imagine você em um rio, você está à deriva, você não aguenta mais nadar, você não enxerga o horizonte, não enxerga a praia, não enxerga a terra, é só água por todo lado, suas pernas começam a enfraquecer, seus braços começam a enrijecer. Você sabe que é questão de tempo para você morrer. E nesse momento, passa por você um tronco flutuando diante de você. Um tronco na água flutuando passa bem à sua vista. O que você faz? Lógico, você se agarra nesse tronco, não é mesmo? Pois esse ato de agarrar-se com força, de agarrar o tronco com força, e sabendo que sua vida depende daquilo, era chamado em hebraico de emuná. Emuná origina amã, que significa firme. Emuná origina amã, que origina amém, que quer dizer: nisto eu me firmo, nisto eu creio, nisto eu me apego, nisto eu me agarro. Logo, nós podemos traduzir literalmente para o português emuná como firmeza, fidelidade, agarramento. Essa é a fé no conceito hebraico, agarrar-se. Agora nós vamos entrar na fé como dom espiritual. Trata-se de uma confiança extraordinária. Não é a fé natural, não é a fé salvífica, não é a fé ativa. Nós estamos agora em uma outra dimensão. Esta confiança extraordinária faz com que o seu portador tenha uma crença além do físico, além do imaginável. Por meio de tal confiança, são realizadas coisas que estão além da percepção humana. Essa é a fé que remove montanhas. Lá em Mateus capítulo 11, versículos 22 a 24. O teólogo assembleiano Claudio de Andrade define assim o dom da fé. O dom da fé induz-nos a fazer grandes petições e a receber de igual modo grandes respostas.
Esse carisma, porém, não é para ser utilizado em favor de quem a possui. Visa exclusivamente ao crescimento e fortalecimento da igreja em diversas áreas da sua atuação, como, por exemplo, evangelização, missões e confirmação dos santos. Nada tem a ver com a chamada confissão positiva, nem com a força do pensamento positivo. Vamos elencar aqui alguns exemplos bíblicos de dom da fé. A fé como dom. Pedro, quando ele ordenou ao coxo que andasse, lá em Atos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. Elias, quando pediu fogo consumidor e foi atendido, lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 12. São dois exemplos clássicos de pessoas que tinham o dom da fé. Agora nós passamos para o nosso segundo bloco, nosso segundo tópico, dons de curar. O que são os dons de curar? É o primeiro subtópico. Segundo, a redenção e as curas. Terceiro, a necessidade desses dons. Definido cura. Vamos definir cura. Talvez seja, cá entre nós, o dom mais desejado entre os crentes, entre os cristãos. Quem é que não gostaria de ter o dom de cura? Quem é que não gostaria de colocar a mão sobre uma pessoa enferma e essa pessoa ser curada? Quem é que não gostaria de ajudar alguém com esse dom tão maravilhoso? Mas nós temos uma diferença entre o dom de curar e o sinal da cura dos enfermos. Você lê lá em Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, ou em outras traduções, com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé sarará o doente ou o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqui nós temos o sinal da cura de enfermos, não é um dom. O presbítero, como diz o texto aqui, o pastor que vai orar por uma pessoa, vai ungir essa pessoa, ela não tem necessariamente o dom da cura. Ela vai administrar segundo a palavra de Deus impõe. Aqui nós temos o sinal da cura dos enfermos. O presbítero, o pastor, o ancião não precisa ter o dom da cura. O enfermo será curado, porém não pela ação de qualquer dom presente na vida do obreiro, mas pela oração baseada na vontade divina para com aquele enfermo. É claro que o obreiro deve estar consagrado, em comunhão constante com Deus, tendo uma vida equilibrada na presença de Deus. Essa é uma receita de bolo? Não. Eu posso ungir uma pessoa e essa pessoa não ser curada. A palavra de Deus manda ungir. E eu vou obedecer esse mandamento. Mas ela só vai ser curada pela ação de Deus. Nós ungimos muitas pessoas. E algumas são curadas, outras não. Isto é a soberana vontade de Deus. Mas que nós devemos fazer isso, sim. Quando somos chamados para ungir, vamos ungir. Quando somos chamados para orar, vamos orar. Mas a obra é feita pelo Espírito Santo, para que ninguém se engrandeça, para que ninguém seja soberbo, para que todos se considerem vaso diante de Deus, instrumento nas mãos de Deus. A fé é o fator determinante para a cura do enfermo. A fé, por exemplo, de quem ora. Em muitas ocasiões, a fé existente na pessoa que ora, que intercede, é determinante para a cura, mesmo que o enfermo não tenha a mesma fé. É o caso do coxo na entrada do templo.
palavra que nós citamos há pouco, quando Pedro ordenou para que ele levantasse, ordenou para que ele andasse. Lá em Atos capítulo 3, versículo 6, conta dessa passagem. E nessa passagem, mesmo que o homem enfermo não demonstrasse qualquer fé para ser curado, até porque ele estava atento aos apóstolos, mais para receber uma ajuda financeira, algum valor, alguma esmola, do que pensando na sua cura. Na verdade, ele não estava pensando na sua cura. Ele estava buscando uma esmola, um sustento, uma ajuda, um auxílio. Mas recebeu algo maravilhoso, foi a cura. Ali não foi a fé dele que entrou em ação. Aqui nós citamos o dom de fé que estava na vida de Pedro. Aqui é o dom de fé que estava na vida de Pedro, conforme nós já mencionamos. Mas quando uma pessoa que não tem o dom de fé vai orar por alguém, vai ungir alguém, se for presbítero, se for pastor, Deus pode sim fazer uma cura ali. Deus pode sim fazer uma obra ali. Entenda, por favor, eu quero deixar isso bem claro, que quem faz a obra é o Espírito Santo, tanto para a pessoa que vai ungir o enfermo, não tendo ela o dom de fé, quanto para a pessoa que tem esse dom de fé. Sempre, em todo momento, em todo instante, quem faz a obra é o Espírito Santo. Se eu tenho determinado dom, aquele dom vai ser utilizado no momento que o Espírito Santo oportunizar para que isso aconteça. Uma pessoa que tenha qualquer um dos dons, dos quais nós estamos tratando nessas 3 aulas, o dom ele não fica 24 horas com a pessoa. O dom não é algo que eu pego, esse aqui é o meu dom, é meu. Essa aqui é o meu certificado, que eu tenho dom e toda e qualquer pessoa por quem eu orar, por exemplo, o dom de cura, vai ser curada. Não. É o Espírito Santo que coloca em nós esse dom, para que seja utilizado a qualquer momento. Quando Ele definir, quando Ele quiser. Somos instrumentos, precisamos deixar isto muito bem conceituado, muito bem pautado, para que não haja frustração da parte de quem recebe um dom, para que alguém que receba o dom não ache que ele está 24 horas com aquele dom em seu poder. Não, ele não está em seu poder. Ele está no poder do Espírito Santo, ele está sob a tutela do Espírito Santo e nós estamos zelando por aquele dom, para que aquele dom, no momento oportuno, ele se manifeste. Eu espero ter sido bem claro. Qualquer dúvida você pode postar no comentário também, nós estamos aqui para auxiliar você. A fé como dom. Quem tem um dom de cura, deixa mais uma vez eu chegar aqui, não tem o poder de curar, mas submete-se à soberania de Deus. Aquele que tem esse desejado dom não verá todos por quem ele ora serem curados, pois a decisão final cabe à justiça divina. Isso pode frustrar o portador de dom. Por isso que eu quero, mais uma vez, ainda mais um pouquinho, falar para você sobre isso. Daí o motivo para que ele esteja firmado na rocha que é Cristo. O portador do dom tem que estar firmado na rocha que é Cristo e ter a convicção de que é apenas um portador da bênção para a igreja. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, nós lemos: e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Esse é o único dom que está no plural, dons de curar. Todos os demais encontram-se no singular. A Bíblia de Estudo Plenitude, em seu comentário sobre esse dom, afirma que o plural sugere que, como existem muitas doenças, muitas moléstias, o dom está relacionado à cura de muitas desordens. Alguns teólogos
sustentam que uma pessoa pode ter, por exemplo, o dom de curar pessoas com câncer. Outro dispõe de dom de curar lepra. Outro, ainda o dom de curar crianças. É claro que o Espírito Santo, e é Ele que contempla cada um com um dom específico. Outra corrente teológica ainda sustenta que o Espírito Santo pode curar através da oração, como também pode operar através do jejum ou ainda pela leitura da palavra de Deus. Sobre pessoas tendo o dom para cura de doenças específicas, o pastor Claudionor de Andrade partilha desse pensamento. Ele diz assim: nem todos têm o dom, por exemplo, de curar o câncer ou a lepra. Por isso, deve haver uma sincronia entre os membros do corpo de Cristo para que todos sejam beneficiados pelos dons do Espírito Santo. Qual é a posição da Assembleia de Deus? E aqui eu falo Assembleia de Deus da Missão, Daniel Berg e Gunnar Wingren. E aqui a minha saudação a todos vocês que estão no nosso vídeo. Talvez você seja de uma outra denominação, talvez você seja até mesmo de outro credo religioso. Muito obrigado por estar conosco, muito obrigado por estar aqui no canal Ensino em Palestra. Aliás, está gostando do vídeo? Está sendo edificante? Compartilhe esse vídeo. Vá ali, compartilhe o vídeo, vá ali, clique, dê o seu like, dê o seu joinha, dê o seu ok, faça o seu comentário, por mais breve que seja, participe, alavanque esse vídeo para que Deus seja glorificado através do nosso humilde trabalho. Como nós somos assembleanos, nós queremos trazer aqui o credo da Assembleia de Deus, a declaração de fé da Assembleia de Deus e como a declaração de fé da Assembleia de Deus entende os dons. Diz a declaração de fé das Igrejas Assembleias de Deus da Missão: são manifestações do poder do Espírito Santo que operam de maneira multiforme para a cura de doenças e enfermidades do corpo, da alma ou psicossomáticas, sempre concedidas pelo Espírito Santo, a pessoa que irá ministrá-la, pois é Deus quem cura e somente a Ele pertence a glória. Exemplos bíblicos de dons de curar. Só um exemplo. Jesus, nosso guia, o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso exemplo em tudo, Jesus. E nós podemos agora ficar horas falando sobre as curas de Jesus. Vamos citar apenas duas. A mulher com fluxo de sangue, está em Mateus capítulo 5, versículos 27 a 29. A cura do cego de Jericó, Marcos capítulo 10, versículos 51 e 52. Chegamos agora ao nosso terceiro tópico, o dom de operação de maravilhas. 3 subtópicos. Primeiro, o dom de operação de maravilhas. Segundo, exemplos bíblicos. E o terceiro, distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. Operação de maravilhas. Qual é a diferença entre dons de curar e dom de operação de maravilhas? Embora se assemelhem bastante, existem algumas diferenças que distinguem esses dois dons. Primeiro, o dom de curar pode não ter um resultado imediato, enquanto que o dom de operação de maravilhas tem o resultado visível e imediato. Segundo ponto, a cura pode ser explicada cientificamente. A medicina pode avaliar, pode assimilar a ideia de uma pessoa ser curada de câncer, por exemplo, mediante uma bateria de exames que atestem que a pessoa não é mais portadora dessa doença. Já no caso de maravilhas, o dom de operação maravilhas, quando esse dom é operado, a ciência não acha explicação plausível. Por exemplo, o caso de uma pessoa que tem um braço mais curto que o outro e de repente, através do milagre exercido pelo dom de operação de maravilhas, os dois braços ficam do mesmo tamanho. É algo que não tem como. É algo que não pode ser negado. É visível. Mas a ciência não vai explicar. Outro ponto, a cura é operada no físico, no emocional.
Enquanto isso, a operação de maravilhas opera na parte genética propriamente dita. A operação de maravilhas como dom, também entendido como dom de operação de milagres, dom de operações milagrosas ou dom de poderes milagrosos, é uma intervenção sobrenatural sobre o curso usual da natureza. Uma suspensão temporária da ordem lógica, tudo operado pelo Espírito Santo. Exemplos bíblicos: Moisés, lá em Êxodo capítulo 7, versículo 10, a vara de Arão tornou-se em serpente. Através da vara de Arão, Deus transforma a água em sangue. Êxodo capítulo 7, versículo 20. Pelas mãos de Arão, as rãs invadem o Egito. Atos capítulo 8, versículo 6. Josué, o sol e a lua param através da ordem de Josué. Josué capítulo 10, versículos 12 e 13. Elias prediz grande seca, e acontece. 1 Reis capítulo 17 e 1. A viúva de Serepta recebe sustento e provisão. 1 Reis capítulo 17 e 14. Com sua capa, Elias abre as águas e as divide ao meio. 2 Reis capítulo 2, versículo 8. Um outro exemplo de dom de operação de maravilhas em personagem bíblico, Eliseu. Eliseu abre as águas com a capa de Elias. 2 Reis capítulo 2, versículo 14. O azeite da viúva é multiplicado. 2 Reis capítulo 4, versículos 13 e 4. Então, esses são exemplos bíblicos de operação de maravilhas. O dom de operação de maravilhas. Para encerrar, para concluirmos a nossa aula, eu quero dizer para você que o poder de Deus se manifesta ainda hoje na sua igreja. Nós, Assembleia de Deus, acreditamos que os dons não cessaram, que os dons não terminaram, que os dons não eram para o Antigo Testamento ou apenas para a época apostólica. Nós cremos piamente que os dons são ainda para hoje e eles acontecem ainda hoje. Nós, crentes salvos por Cristo, temos o direito de pedir ao Espírito Santo que conceda dons à sua igreja, para que a obra do Senhor seja cada vez mais forte, seja enriquecida, um enriquecimento espiritual, um crescimento sobrenatural para o povo de Deus, eleito do Senhor, glorificar, exaltar e participar das maravilhas propostas por Deus através de seus maravilhosos dons. Muito obrigado a você que esteve conosco, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado a você que esteve no nosso canal, foi uma honra muito grande ter a sua companhia. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, inscreva-se, faça parte da nossa comunidade, esteja conosco. Toda quarta-feira tem vídeo novo no canal e você está convidado para participar dessa comunidade. Ensino e palestra. Tudo para a honra, para o louvor e para a glória do Senhor. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.